Ah, eu não leio livros LGBTs e não é por nada não, é só porque eu não gosto muito mesmo e tá tudo bem. Oi gente, eu sou a Natália, quero falar sobre um assunto com vocês que eu nem ia falar, mas eu acho que na minha condição de ter um espaço em que eu falo sobre livros, em que eu dou as minhas opiniões, eu acho que eu não poderia ficar quieta diante dessa situação. Esse vídeo não tem roteiro, eu vou tentar manter o tom, mas eu também não sei, talvez eu me exalte um pouquinho, já peço desculpas de antemão. Eu sentei aqui pra gravar um vídeo, mas eu senti que eu precisava falar sobre outra coisa com vocês, que é o fato do que aconteceu nesse final de semana aí no mundinho literário, sobre aquela desquerida que disse que não fala, que não indica, que não consome livros LGBTs. Vamos entender uma coisa muito importante aqui primeiro. Livros LGBTs não são gêneros literários, ou não é gênero literário. Não leio, não gosto, não indico, não é por nada não. Isso aí não é opinião. Isso aí é homofobia disfarçada de opinião. A desquerida que tem um perfil literário, tinha, sei lá, porque caiu, não sei se voltou, com quase 40 mil pessoas, achou de bom tom falar um negócio desse na internet. Não é que ela falou na internet, né? Ela falou e expuseram, o que eu achei sensacional. Porque a partir disso vieram outras exposições, outros comentários problemáticos, outras falas problemáticas. Inclusive, o que eu achei muito engraçado é que ela entrou em contato com uma autora para divulgar o livro dela, mas aí ela viu que era um romance sáfico e ela simplesmente falou: ai, não leio esse tipo de livro. Gente, por que você entrou em contato com a pessoa então? Era o mínimo que você tinha que fazer, era saber o que ela escreve, né? Mas tudo bem. O ponto nem é esse exatamente. O ponto é, o que essa desquerida fez é crime. Ela disse: não leio livros LGBTs. Mas isso não é uma preferência, gente. Personagens LGBTs estão em todos os lugares. Que ótimo que eles estão em todos os lugares. Eles estão e devem estar em todos os gêneros literários, porque eu não leio livros LGBTs não é o mesmo que dizer eu não leio terror, que é o meu caso. Eu não leio terror, eu não gosto. Mas personagens LGBTs, eles vão estar em todos os gêneros literários, inclusive no terror. Então o ponto é, você não gosta de personagens LGBTs, isso diz muito sobre você. Personagens LGBTs são inspirados em pessoas reais. Tudo que a gente escreve é inspirado em alguma coisa. Então é inspirado em vivências, é inspirado em pessoas, em locais, em tudo. Então você falar, não leio livros LGBTs, primeiro a gente precisaria corrigir, né? Seria não leio personagens LGBTs, você está invalidando pessoas acima de tudo. Porque, mais uma vez, esses personagens LGBTs, essas histórias com personagens LGBTs, os lugares onde essas histórias se passam, são inspirados em pessoas, são inspirados em vivências. E a partir do ponto que você grita, bosteja isso na internet, você está invalidando. E isso é muito problemático. E muito me espanta uma pessoa que lê ter um tipo de opinião, né? De uma pessoa que lê cometer este tipo de crime. Muito me espanta uma pessoa que é mulher, que já, sabe, tem as suas lutas ali pelo fato de ser mulher, ter uma atitude tão preconceituosa, tão homofóbica como essa. A gente que fala sobre livros na internet, a gente que fala sobre qualquer coisa na internet, a gente que influencia pessoas, a gente que tem canais grandes, canais pequenos, né? Plataformas grandes, plataformas pequenas, não importa. A partir do momento que a gente tá na internet, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado, porque as pessoas ouvem, as pessoas se influenciam, as pessoas, sabe? Então, tinha muita gente achando um absurdo o que estava acontecendo com ela. Tinha muita gente, ela estava, né, se mostrando perseguida, e tinha muita gente que estava concordando, achando que ela estava sendo perseguida. Gente, pelo amor de Deus, sabe? O que ela fez não foi dar a opinião dela. Então, mais uma vez, eu tenho um canal pequeno, eu tenho uma plataforma pequena, sabe? Mas eu sei que eu falo com pessoas aqui nas minhas redes sociais. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar. Mas, por um lado, é bom que isso aconteça porque a gente também vê quem são as pessoas que a gente acompanha, né? Eu nem conhecia ela, de verdade, eu não conhecia. Eu fiquei sabendo pelo Threads. Foi pelo Threads que eu fui vendo uma movimentação, até que eu fui chegando em pessoas que estavam falando sobre ela e cheguei na desquerida. Então você tem que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é bom pra você conhecer as pessoas, né? Pra você ver quem são as pessoas que você segue
e se os valores dessa pessoa estão alinhados com os seus valores também. Isso é de extrema importância. Gente, tem muito mais pra falar sobre esse assunto, tá? Tem muitas outras camadas, mas eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu acho que o que eu queria falar pra vocês, né, eu queria expor a minha indignação, porque eu normalmente não falo muito sobre assuntos polêmicos. De vez em quando eu apareço pra falar de alguma coisa, mas de um modo geral eu não falo sobre assuntos polêmicos. Mas eu gosto de falar sobre algumas coisas quando elas me incomodam. E muitas vezes, muitas coisas me incomodam muito, mas eu acabo deixando ali pra mim, sabe? Mas isso em específico, pra mim, assim, não deu, sabe? A gente não pode normalizar esse tipo de comportamento. Pra encerrar esse assunto, eu queria falar uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. E muito por isso também, às vezes, quando acontece alguma coisa aí que eu, né, acho meio polêmica e eu falei pra vocês que eu não venho falar, é muito porque eu penso nisso também. No fato de que, se você não tem nada de construtivo pra falar acerca de qualquer que seja a situação, não fale, entendeu? Fique quieto. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente tem muito costume de querer dar a nossa opinião sobre tudo na internet. Às vezes existe algo construtivo, às vezes existe algo bom a ser falado. Mas às vezes eu não tenho nada de construtivo pra falar, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Só uma coisa que aconteceu me incomodou, enfim, mas eu não tenho nada de construtivo pra falar. E hoje em dia a gente tá cheio de gente na internet que muitas vezes não tem nada de construtivo pra falar e tá abrindo a boca pra falar merda. Então assim, se você não tem nada de construtivo pra falar, fique quietinho, tá? Se você não tem nada que vai agregar algum tipo de conhecimento na pessoa, fique quietinho, tá? É isso. Oi, gente, Natália do futuro veio aqui. Enquanto eu estava editando este vídeo, eu tive acesso a uns prints da Desquerida e eu vou deixar os prints pra vocês aqui, enquanto eu vou falando sobre isso, pra vocês irem lendo, mas eu queria também fazer aqui alguns comentários pra poder encerrar esse assunto. Bom, como vocês estão vendo aí, eu tô com o print aberto aqui, então eu vou lendo algumas coisas pra ir comentando com vocês. E ela falou que alguns influenciadores de direita com milhões de seguidores já mandaram mensagens de apoio pra ela, enfim. E ela falou que ela nunca achou que fosse gostar de um bando de ser cancelada por um bando de esquerdistas na internet, que é pra falar dela assim, que é pra aproveitar o engajamento, porque nos vídeos falando dela, antes as pessoas nem tinham visualizações direito. Eu sempre tenho poucas visualizações nos meus vídeos, mas eu gosto de pensar que as pessoas com quem eu falo, pra quem chegam os meus conteúdos, são pessoas que pensam como eu, que têm posicionamentos, que têm valores parecidos com os meus. E se for pra surfar nessa onda, eu vou surfar sim, eu vou falar sim. E eu espero que esse vídeo aqui alcance muitas pessoas, espero que ele chegue em muitas pessoas, porque a gente precisa certas coisas expor mesmo. Então, gente preconceituosa, gente criminosa, gente homofóbica, precisa sim, a gente precisa expor sim. Então, eu espero que eu, assim como todas as pessoas que estão fazendo vídeos e que têm poucas visualizações e que estão alcançando muitas pessoas, alcancem muito mais pessoas pra gente expor esse tipo de comportamento. É um comportamento tóxico, é um comportamento criminoso e a gente não pode simplesmente fechar os olhos pra isso que tá acontecendo. Ela disse também que quando ela voltar, ela vai voltar mais famosa, eu espero que não. E ainda ela continua bostejando aqui, falando que vale lembrar que desculpas é pra quem errou e ela não errou. Ai, gente, sinceramente, olha, e é isso. E pras pessoas que eu vi na internet falando que estavam pagando mentoria pra fazer com ela, eu sinto muito por vocês. Eu espero que vocês se recuperem disso. E é isso, vou voltar aqui no vídeo com o próximo assunto que eu ia falar. O outro assunto que eu tenho pra falar com vocês é que já seria o assunto principal desse vídeo, né? Mas, embora sejam coisas completamente diferentes, eu acho que a gente pode relacionar. Por quê? Porque eu quero falar de um comportamento que eu acho tóxico na internet, no mundo literário, que ao mesmo tempo eu entendo que muita gente não faz por mal, que é essa questão da ostentação da leitura. Esse seria o tema central do vídeo. Então, eu até fiquei pensando se eu traria para esse vídeo aqui, mas a bem da verdade é que esse vídeo aqui é um bate-papo. É um vídeo pra gente desabafar.
Como faz muito tempo que eu não trago, né, os chás com a Nath aqui, que eu trago um tema pra gente conversar a respeito, eu quis falar um pouquinho sobre isso, eu quis sentar aqui e bater um papo com vocês mesmo, e eu queria falar então dessa questão da ostentação das leituras, né, da quantidade de leituras. Eu tenho visto já, a gente tá no dia, hoje dia 26 de maio, tá? Então a gente tá quase na metade do ano. E eu tenho visto pessoas colocando na internet aí, colocando nas suas redes sociais, que já leram 40 livros. Gente... eu fico tipo, cara, como que é possível, sabe? Tem gente que tem ritmos e que funciona completamente diferente, mas pra mim isso é muito surreal. Embora eu saiba que algumas pessoas compartilham dessa forma e não fazem isso pra ser um comentário, pra ser algo tóxico, acaba se tornando porque acaba caindo naquela questão da comparação. Isso aí, gente, ó, é assunto que é antigo no mundo literário, no mundo das bookheads, não vai acabar agora, mas eu comecei a me sentir um pouco incomodada com isso, então eu vim aqui pra falar sobre isso. Pra mim, tá? Pra mim, na minha rotina, na minha realidade, pra mim, tô sendo bem específica, não é normal ler essa quantidade, eu não consigo. Eu entendo que tem pessoas que tem outras responsabilidades, eu entendo que tem pessoas que fazem muito uso do audiobook, que é uma coisa que eu não consigo acostumar. Eu entendo que existem pessoas que trabalham exclusivamente com livros, então, né, vai ter que ler ali talvez um livro por semana, às vezes até em menos tempo. Eu não tô falando dessas pessoas, tá? E eu também não tô vindo aqui pra apontar o dedo pra você e falar assim, pare de compartilhar as suas leituras na internet. Na verdade, eu estou vindo conversar com o outro lado, que é o lado que se incomoda por não conseguir acompanhar esse ritmo. Então, é um comportamento tóxico as pessoas ficarem ostentando leituras, a quantidade de leituras na internet? Mas muitas vezes elas não fazem isso com o intuito de apontar o dedo pra você e falar, eu sou melhor do que você porque eu já li 40 livros até o dia 26 de maio de 2026. Mas a minha conversa é com o outro lado, é com o lado que se sente frustrado porque não consegue, às vezes, finalizar um livro no mês, né? Por conta da vida corrida e tal. Mas, então, a minha conversa é mais com esse lado, é com esse lado que se sente frustrado. Gente, a gente precisa entender o nosso ritmo, a gente precisa respeitar a nossa rotina. Então, assim, eu leio bastante, acho que dentro da minha rotina eu consigo ler bastante. Não o suficiente para alcançar as outras pessoas, mas eu consigo ler 2 livros no mês, mais ou menos, o que eu acho que é uma média ok. Mas eu também divido o meu tempo produzindo conteúdo, escrevendo, fazendo leitura crítica, cuidando da minha casa, tentando ter um tempo para mim, então eu não consigo acompanhar. E tem outra questão também, tem outro ponto. Tem muita gente que acaba, já termina um livro e já vai emendando uma leitura na outra. Eu já fiz isso também algum tempo atrás, mas ainda assim, nesse período eu conseguia ler, tipo, 40 livros no ano, né? Então, não 40 livros em menos de 6 meses. Mas hoje eu não consigo mais emendar uma leitura na outra, sabe? Então eu gosto de dar um tempo, eu gosto de dar um respiro. Hoje eu entendo que algumas leituras, elas precisam ter um pouquinho mais de calma também para serem feitas. Eu gosto, muitas vezes, de ter um pouquinho mais de calma. Depois que eu termino um livro, eu gosto de esperar ele dar aquela sentada, eu gosto de sentir aquele livro, e é uma preferência minha, é o meu ritmo, né? O meu cérebro também funciona um pouquinho mais devagar, então essa é a minha realidade. Por mais que eu ache, então, como eu já falei, que é um comportamento tóxico você ficar ostentando, eu também preciso entender, né? Eu no meu caso, e você que também se frustra, que tá me achando também se frustra, também precisa entender qual que é a sua realidade. Como é que as coisas funcionam pra você? Porque às vezes é isso, sabe? E às vezes também é de ajustar uma coisinha ou outra. Então, eu acho que a gente precisa fazer as pazes com a gente mesmo, com o nosso lado leitor, entender que a gente não vai conseguir ler 40 livros em 6 meses e que isso sim tá tudo bem. Então, eu acho que é isso, gente. Pra finalizar esse vídeo aqui, eu quero comentar com vocês que se não for nessa semana, na próxima, e aí vocês fiquem ligados aqui no canal, na comunidade e lá no meu Instagram, nós vamos começar a fazer lives aqui no canal, sempre de quinta-feira, por enquanto no período da manhã. Fazer live é algo que eu já quero fazer há muito
tempo, e quando eu digo há muito tempo, é há muito tempo mesmo. Eu já tentei anteriormente, acabou não dando muito certo. E esse ano eu coloquei pra mim que eu ia tentar fazer algumas coisas que eu quero, porque muitas vezes eu acabo desistindo antes mesmo de tentar. Então eu resolvi que eu ia tentar fazer isso. Mas é isso, então, se não nessa semana, na próxima, a gente vai ter aí uma livezinha. E, gente, eu vou estruturando aí com vocês, tá? Inicialmente eu acho que vão ser sprints. E eu vou fazer de quinta-feira, porque quinta é um dia mais tranquilo pra mim. Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai ajustando. Eu tenho a intenção de falar mais sobre livros com vocês, talvez até ter um quadro específico para as lives. Eu tô pensando em trazer alguns joguinhos também pra gente jogar juntos, que tenham a ver aí com o tema de literatura. Então, por enquanto é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que foi aí um bate-papo, desabafo, enfim, que eu precisava ter com vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, em que eu sento pra bater um papo com vocês, deixem aqui pra mim nos comentários, que é muito importante, tá? Pra eu saber. E aproveita pra se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!